Tailândia completa resgate de 8 das 12 crianças presas na caverna junto com um técnico de futebol. Depois do impasse sobre a prisão ou soltura do ex-presidente Lula, desembargador decide que o petista fica preso. Odebrecht fecha acordo de leniência com o governo e aceita pagar multa bilionária. Polícia Federal realiza operação em São Paulo e Rio contra o tráfico internacional de drogas. Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirma 2 casos de sarampo em alunas da Universidade Federal do Estado. Na Copa do Mundo, França e Bélgica se preparam para a primeira semifinal amanhã em São Petersburgo. Parque em São Paulo promove atividades ao ar livre para divertir toda a família nas férias. E a 8ª edição do Don't Stop, evento da juventude da Igreja Internacional da Graça de Deus, que este ano trouxe como tema a mudança. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Corrida contra o tempo. Equipes estão trabalhando sem parar para resgatar os meninos da caverna na Tailândia. Nos 2 dias de resgate já foram retirados 8 garotos. Agora faltam 4 meninos e o técnico do time de futebol. O governo da Tailândia encerrou o 2º dia de resgates do time de futebol amador preso em uma caverna localizada em Chiang Rai, na região norte do país. Ainda restam 4 garotos a serem liberados, além do técnico de futebol que acompanha o grupo. Eles vão passar mais uma noite na caverna, de onde não conseguem sair desde o dia 23 de junho. No último domingo, 4 garotos do time de futebol juvenil Javalis Selvagens já haviam sido resgatados da caverna com sucesso. Após a saída, os meninos foram levados de helicóptero para um hospital da região. Eles estão bem e pediram arroz frito para comer no hospital. Os nomes dos resgatados não foram divulgados, segundo o governo local, em respeito às famílias daqueles que ainda não tiveram os filhos liberados. Por recomendação médica, os garotos são mantidos isolados. Eles estão realizando exames para ver se não pegaram nenhuma doença contagiosa. A operação para resgatar o time de futebol e o técnico é complexa e perigosa porque as galerias subterrâneas estão escuras. Os meninos precisam atravessar uma parte inundada e depois percorrer outra com um relevo bastante acidentado. Alguns garotos não sabem nadar. Eles estão aprendendo as técnicas de mergulho às pressas. Todos lutam contra o tempo e o mundo acompanha de perto a força do time. Uma guerra de decisões movimentou o domingo do judiciário brasileiro. Tudo isso envolvendo um habeas corpus para o ex-presidente Lula. A repercussão dessa batalha entre o alto escalão da justiça brasileira não foi das melhores. Foi um domingo inteiro de idas e vindas. Tudo começou depois das 9 da manhã, quando o desembargador de plantão do Tribunal da Segunda Instância da Lava Jato, Rogério Favretto, mandou soltar o ex-presidente Lula. 3 horas depois, o juiz Sérgio Moro afirmou que o desembargador plantonista não tinha competência para tomar a decisão. O Ministério Público Federal pediu que a decisão de soltar Lula fosse reconsiderada. Às 2 da tarde, o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato em segunda instância, determinou que a decisão do juiz de plantão não fosse cumprida. Mas, menos de 2 horas depois, o desembargador Favretto voltou a ordenar a soltura do ex-presidente Lula. A questão só foi resolvida às 7h30 da noite, quando o presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, decidiu então que Lula deve permanecer preso. Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde abril em Curitiba, após ser condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do chamado Triplex do Guarujá.
Favreto, que mandou soltar o ex-presidente, assumiu o plantão do TRF4 pela primeira vez este ano, na última quarta-feira. O desembargador já foi filiado ao Partido dos Trabalhadores por 19 anos e se desfiliou ao assumir o cargo no tribunal. Ele entendeu que o pedido de habeas corpus feito na sexta-feira por políticos do PT merecia acolhimento. Na decisão, o desembargador justificou que podia analisar o pedido durante o plantão por se tratar de pessoa presa e porque haveria um fato novo: a pré-candidatura de Lula à presidência. De acordo com a Justiça Federal, o juiz Sérgio Moro escreveu o despacho, mesmo em férias, porque foi citado no habeas corpus. O desembargador Gebran Neto alegou que é ele quem deveria analisar as questões relativas à Lava Jato e que decidiu intervir por considerar que Favreto foi induzido ao erro ao considerar como fato novo um fato inexistente. O presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, explicou em sua decisão que o plantão judiciário não se destina ao exame de um pedido já apreciado pela Corte. E assim determinou que a Polícia Federal se abstenha de modificar a decisão do colegiado. A decisão de Favreto de mandar soltar o ex-presidente atraiu simpatizantes de Lula e também pessoas contrárias à libertação do petista para as proximidades da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Policiais federais de plantão chegaram a se preparar para cumprir a soltura de Lula e se organizaram para a realização do exame de corpo de delito. Segundo informações, o petista chegou a ser avisado da decisão de Favreto. No domingo, também houve manifestação da Procuradoria-Geral da República logo após anunciada a primeira decisão de soltar o ex-presidente. A PGR informou em nota que estava atuando em conjunto com o Ministério Público Federal na 4ª Região, dando suporte e confirmando a posição da instituição em favor da execução da sentença após a confirmação pelo tribunal, esgotando o duplo grau de jurisdição. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que estava de plantão, também se manifestou. Disse que a justiça é impessoal e que a segurança jurídica é um direito de todos os brasileiros. Nesta segunda-feira, a presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, contestou a decisão do presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, que manteve Lula preso. Ela disse, abre aspas, que é frustrante ver o sistema judiciário e a polícia não respeitarem o devido processo legal, fecha aspas. Essa batalha judicial envolvendo 2 desembargadores, claro, gerou repercussão imediata no próprio judiciário. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça que somente o STJ analise os pedidos de habeas corpus do ex-presidente Lula. E numa estratégia paralela à dos advogados de Lula, deputados petistas anunciaram que vão recorrer à Corte em favor do ex-presidente. Em Curitiba, os procuradores da Lava Jato repudiaram a decisão do desembargador Favreto. Ele já é alvo de 6 pedidos de providência no Conselho Nacional de Justiça. A intenção dos pedidos é apurar se houve uma eventual infração disciplinar do desembargador. Um deles é assinado por 100 promotores e procuradores da República. Eles argumentam que a decisão do desembargador viola o princípio da colegialidade. Televisões, jornais e emissoras de rádio do mundo inteiro acompanharam os anúncios contraditórios feitos durante o dia, tentando explicar ao público estrangeiro o imbróglio político judicial brasileiro. Um dos veículos chamou a situação de telenovela e ping-pong. Mesmo que fosse cumprida a decisão de Favreto, não iria mudar a condição de inelegibilidade do ex-presidente Lula, já que a lei da ficha limpa veta candidaturas de condenados em segunda instância. Para especialistas, houve falhas tanto na atuação do desembargador plantonista quanto na do juiz Sérgio Moro. Alguns defendem que Rogério Favreto poderia julgar um pedido de habeas corpus em fim de semana, desde que um fato novo fundamentasse a urgência da concessão de liberdade, o que não aconteceu. Outros argumentam que não competia a Moro descumprir a sentença. A decisão só poderia ser contestada nas instâncias superiores. O governo anunciou o nome do novo ministro do Trabalho. O desembargador aposentado Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello tomará posse em uma cerimônia amanhã no Palácio do Planalto.
Vieira de Mello vai chefiar o Ministério do Trabalho no lugar de Elton Iomura, que pediu demissão na semana passada após ter sido alvo da Operação Registro Espúrio. A pasta está na mira da Polícia Federal, que apura supostas irregularidades na concessão de registros sindicais. O ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, afirmou que a nomeação de Vieira de Mello foi uma escolha pessoal do presidente Michel Temer. Com a decisão, o PTB perde um importante ministério. O partido era o responsável pela indicação do ministro da pasta em troca de apoio para a base do governo. E o ministério já vinha dando muita dor de cabeça para o Palácio do Planalto. Antes de Iomura, a Justiça barrou a indicação da deputada Cristiane Brasil. A parlamentar também é alvo da operação da PF. Ela foi impedida de assumir a pasta após a divulgação de que ela foi condenada em uma ação por irregularidades trabalhistas. O governo assinou um acordo de leniência com a Odebrecht por atos ilícitos admitidos pela empresa, envolvendo recursos públicos e contratos com estatais. A empresa concordou em devolver aos cofres públicos 2 bilhões e 700 milhões de reais. Desse total, 900 milhões seriam o montante de propina pago para os agentes públicos. 1 bilhão e 300 seria parte do lucro nos contratos irregulares e uma multa pelos atos ilícitos no valor de 442 milhões. A empreiteira ainda se comprometeu a adotar uma nova política para evitar novas fraudes com o poder público. Anteriormente, a Odebrecht já havia concordado em pagar um pouco mais de 1 bilhão de reais em multas para os governos dos Estados Unidos e Suíça, além de estados e municípios brasileiros. Agora, fechado o acordo de leniência, a empresa poderá disputar novos contratos com a administração pública. E o governo ainda segue negociando com outras 9 companhias envolvidas na Operação Lava Jato. A expectativa é recuperar 10 bilhões de reais aos cofres públicos. O ex-ministro Gedel Vieira Lima virou réu em mais um processo. Dessa vez, o político do MDB vai responder a uma ação por improbidade administrativa. O Ministério Público acusa o político de ter pressionado o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, para lembrar a construção de um edifício em Salvador. Gedel teria interesse em derrubar uma decisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que havia embargado a obra. O ex-ministro era dono de uma unidade no luxuoso empreendimento. Diante da suposta pressão, Calero renunciou e ainda acusou Michel Temer de também ter pressionado. Na ocasião, o Palácio do Planalto informou que Temer apenas tentou resolver o impasse entre os ministros. O presidente não é acusado na ação apresentada pelo Ministério Público Federal. A Comissão de Ética da Presidência abriu um processo e apenas aplicou uma censura pública ao MDBista. Esta é a punição máxima a um ex-servidor e funciona como mancha no currículo. Gedel atualmente está preso. Ele é acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso dos 51 milhões de reais encontrados em um imóvel. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra o tráfico internacional de drogas. A ação correu nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e apreendeu cerca de 4 toneladas de cocaína. O mar foi o principal meio usado para transformar o Brasil em um trampolim na rota internacional do tráfico de cocaína. Essa é uma informação da Polícia Federal sobre o atual quadro do país. De acordo com investigadores, a operação é considerada a maior já realizada no Rio de Janeiro no combate ao tráfico internacional de drogas. Os líderes da quadrilha eram empresários que intermediavam a compra do Brasil e no exterior. Segundo a PF, o entorpecente chegava ao Rio por via terrestre, vindo de países como Colômbia, Peru e Bolívia, principais produtores da América do Sul. Na capital fluminense, a droga era levada para os portos e de lá era colocada em embarcações que transportavam as substâncias para o mundo. Os principais líderes dessa quadrilha, presa na manhã de hoje, são empresários do ramo de importação e exportação. Essa quadrilha ela tinha seus braços na Europa, mantinha contato com traficantes europeus e adquiriam a droga nos países produtores da América do Sul e negociavam diretamente com essas quadrilhas que atuam no exterior. A Polícia Federal afirma que a quadrilha escolhia contêineres que chamavam menos atenção. Para rastrear a rota dos entorpecentes, a Polícia Federal e a Receita Federal, num trabalho conjunto, usaram um método conhecido como ação controlada. Os agentes identificavam a presença de drogas nos contêineres, mas deixavam as cargas passarem e no destino eram apreendidas.
Ao longo do monitoramento, os policiais descobriram que rotineiramente os suspeitos se reuniam em São Paulo e algumas vezes em outros estados, como Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Bahia. Isso, seguir, ela ingressa no território nacional através das nossas fronteiras com os países da América do Sul que produzem esse tipo de droga e vem escoando através das rodovias para os grandes centros e aqui no caso da nossa operação ela seguia para diversos portos, né? Nós detectamos a atuação dessa quadrilha no porto do Rio de Janeiro e a droga chegava quando eles já identificavam, já tinham controle do destino daquele container, daquele navio que ia ser utilizado e eles davam o comando para a droga chegar. Então a droga não ficava armazenada aqui no Rio de Janeiro, não era um entreposto, ela seguia como corredor para o tráfico na Europa. Para inserir as drogas em contêineres, a prática adotada pela quadrilha era romper o lacre das mercadorias e colocar as drogas nos caixões pouco tempo antes de serem embarcadas. Com isso, a empresa exportadora não tinha conhecimento de que a sua carga seria utilizada para transporte de cocaína. Essa ação é conhecida como contaminação de contêiner ou processo de exportação simulado. Não, nós temos a atuação deles em diversos portos, né? Nós começamos o trabalho quando detectamos a atuação dele aqui no Rio de Janeiro. Foram identificados destinos de droga tanto na Europa como Ásia e África, né? Mas o principal destino utilizado pela essa quadrilha era o abastecimento do comércio do mercado europeu. A operação levou 1 ano. Ao longo deste tempo foram apreendidas cerca de 4 toneladas de cocaína em portos do Rio, Vitória, Santos, Salvador e Suape, em Pernambuco. Já em âmbito internacional, as cargas foram retidas nos portos de Antuérpia, na Bélgica, em Gioia Tauro, na Itália, e em Valência, na Espanha. Não, nós temos já identificado isso dentro dos autos, né, a remuneração dele. Ele tinha conhecimento, sim, ele desviava a rota, né, do caminho que ele saía com a mercadoria lícita, desviava, né, já coordenado com os integrantes da quadrilha, fazia o que a gente chama de contaminação dos contêineres, né? Então ele vinha recebendo, isso já foi identificado, fizemos diversos controles, diversos acompanhamentos, né, da movimentação dele. Então isso que ele está falando não procede, nós sabemos que ele está envolvido. O que é importante destacar, essa quadrilha formada por empresários, por caminhoneiros, despachantes aduaneiros, eles utilizavam inclusive de moedas criptografadas para remuneração. Então é uma quadrilha que movimenta muito dinheiro. Então agora nós estamos tendo foco também para seguir no trabalho de descapitalização desse braço criminoso, que só dessa forma a gente vai conseguir atingir um resultado efetivo, é desmantelando a quadrilha e descapitalizando o crime organizado. A Polícia Federal destacou a importância da colaboração das autoridades europeias para definir a cadeia logística da quadrilha. E veja a seguir, Secretaria de Saúde do Rio confirma 2 casos de sarampo no estado. E ainda, fortes chuvas no Japão deixam ao menos 100 mortos e mais de 60 desaparecidos. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro confirmou 2 casos de sarampo em alunas da Universidade Federal do Estado. A vacinação na UFRJ foi reforçada. A confirmação veio depois de exames da Fiocruz. Outros 8 casos suspeitos estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde da capital fluminense. O sarampo estava erradicado no país, mas nos últimos meses os casos voltaram a aparecer. Na semana passada foi confirmada a morte de um bebê em consequência da doença em Manaus, Amazonas. O sarampo é uma infecção causada por um vírus. Tem como sintomas febre, mal-estar, manchas vermelhas na pele e perda de apetite. A proteção contra o sarampo faz parte das vacinas tríplice viral e tetraviral. As 2 doses aplicadas na infância valem para a vida toda. No caso dos adultos que nunca foram vacinados, a imunização depende da faixa etária. São 2 doses para quem tem até 29 anos e uma única dose para quem tem entre 30 e 49 anos. A partir dos 50 anos, não é necessário tomar a vacina. Para quem tem dúvidas, a recomendação é procurar um posto de saúde.
As fortes chuvas registradas no sudoeste do Japão deixaram pelo menos 100 mortos e 68 desaparecidos no país. O balanço atualizado foi divulgado hoje. Esses números representam uma das piores catástrofes naturais no país dos últimos anos. As precipitações recordes registradas desde quinta-feira passada no arquipélago japonês afetaram principalmente as cidades de Hiroshima e Ehime. As inundações e deslizamentos de terra destruíram milhares de casas e deixaram vários povoados completamente isolados. Soldados do Exército e os bombeiros continuam com as operações de resgate de pessoas refugiadas em terraços e tetos de casas que ficaram inundados. Também prosseguem as buscas pelos desaparecidos. As autoridades japonesas chegaram a recomendar a evacuação de mais de 5 milhões de cidadãos de 19 cidades durante o fim de semana. Muitos tiveram que passar a noite em refúgios. O Tribunal Supremo da Índia confirmou hoje a condenação por pena de morte imposta a 3 homens pelo estupro e assassinato em grupo de uma mulher em Nova Delhi em 2012. O caso comoveu o país e o mundo. 3 homens tiveram a condenação por pena de morte confirmada nesta segunda-feira pelo Tribunal Supremo da Índia. Eles são réus pelo estupro e assassinato coletivo cometidos contra uma jovem em um ônibus em Nova Delhi em 2012. Além deles, outros 3 homens participaram do crime. Um cometeu suicídio na prisão antes do início do julgamento, outro, menor de idade na época, cumpriu 3 anos de prisão e um terceiro não constava na apelação rejeitada nesta segunda-feira. Os condenados ainda têm a possibilidade de um último recurso legal para mudar a pena ou solicitar o indulto presidencial. Asha Devi, mãe da vítima, disse que a decisão da justiça só foi tomada por pressão política e midiática. Ela também falou sobre a confirmação da condenação. Se um incidente desse ocorre com qualquer família, devemos apoiar nossas filhas primeiro e denunciar o caso. Se continuarmos com um comportamento de tolerância, crimes assim vão continuar acontecendo com nós e nossas filhas. É importante que os culpados sejam punidos para que a justiça seja feita pelas vítimas. O caso, repleto de simbolismo, provocou uma grande comoção na sociedade indiana e evidenciou a violência cometida contra as mulheres no país. Desde então, a Índia reforçou a legislação contra as agressões sexuais e acelerou os processos judiciais para esse tipo de crime. A cotação do dólar continua alta e uma das consequências é que os brasileiros estão evitando fazer compras no exterior. Na fronteira do Brasil com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul, a situação dos comerciantes preocupa. Nas casas de câmbio, o dólar já está cotado em R$ 4,10 para a compra. E o reflexo pode ser visto no comércio paraguaio, onde o movimento das vendas caiu drasticamente. Infelizmente, quando isso ocorre, não afeta só a gente aqui com o dólar alto, como também afeta no Brasil, porque o Brasil hoje, muito da matéria-prima é importada também, então isso reflete no Brasil e aqui também. Pedro Juan Cabaleiro se tornou um dos principais centros de compras na extensa faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai. Geralmente, as lojas aqui ficam cheias de turistas, em busca principalmente de produtos importados. Mas nos últimos meses, este cenário mudou radicalmente. Com a alta constante do dólar, os turistas sumiram e as lojas e corredores estão ficando praticamente vazios. Nesta galeria localizada no centro da cidade, a escada rolante fica assim durante quase todo o dia. Sem ter a quem atender, o vendedor se distrai com o telefone celular. Alguns comerciantes tentam manter os preços com a cotação do dólar abaixo dos R$ 4,00. Mesmo assim, os poucos clientes que entram no local reclamam dos preços. Antigamente era melhor, né? Agora tem que avaliar bem as coisas, pesquisar bastante para ver se está compensando fazer as compras. Não, está um absurdo. É muito caro e está aumentando cada vez mais. Não está compensando, infelizmente. Nem mesmo as gigantes lojas de departamentos escapam da crise. Do lado de fora, os poucos veículos no estacionamento são um reflexo do que acontece lá dentro,
onde nas gôndolas, abarrotadas de todo tipo de produtos importados, encontramos muitos funcionários repondo os estoques e poucos, bem poucos clientes. Outro setor afetado pela crise em Pedro Juan Cabaleiro é o da prestação de serviços. Nesta universidade, onde mais de 2.000 estudantes brasileiros cursam medicina, a inadimplência subiu de 15% para 25%, por causa da dificuldade dos alunos, não apenas com o pagamento das mensalidades, mas também com o custo de vida na região, que aumentou bastante. A alta do dólar tem aumentado um processo de inadimplência. Mas o que a gente tem feito? A gente tem aberto negociações, a gente conversa com os familiares, explica a situação para os pais, tem entendido a situação do aluno, para que o sonho do aluno não seja levado ao aluno a desistir de um sonho devido a um processo econômico. Nós, alunos aqui da fronteira, como também pessoas aqui, a gente sentiu sim um peso, assim, o custo de vida, tipo, devido à alimentação, a roupa, a moradia, sabe, aluguel, essas coisas. A crise que atinge em cheio os empresários paraguaios tem reflexos em Ponta Porã, no lado brasileiro da fronteira, já que o comércio, restaurantes e a rede hoteleira dependem muito do fluxo de turistas que vêm ao Paraguai para fazer compras. Nós estamos muito preocupados, na verdade, com essa situação, com uma situação que a curto prazo a gente não consegue ver nenhuma melhora. Então nós, assim como fronteiriços, vamos dizer, cidade de Gêmeos, estamos vendo com grande preocupação. E veja a seguir, ministro britânico das Relações Exteriores, Boris Johnson, renuncia ao cargo. Com o avanço da tecnologia, o mercado de trabalho mudou e ganhou novas profissões. Uma delas é a biotecnologia, uma das áreas mais promissoras da atualidade. Processos químicos, fermentação, reprodução celular, na agricultura, na pecuária, usinas, empresas de alimentos dentro de nossas casas. Desde os primórdios da humanidade, a biotecnologia existe em nossas vidas. E para difundir ainda mais a ciência e comemorar o Dia do Biotecnólogo, estudantes da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, promoveram uma ação para tornar público os conhecimentos sobre a profissão. Esse profissional ele atua em consórcio, vamos dizer assim, com vários outros profissionais, né? Biólogos, agrônomos, zootecnistas, engenheiros de alimento, tem vertentes de atuação dentro da área de biotecnologia, assim como a biotecnologia também atua dentro da área deles. Nós temos aqui algumas indústrias de alimento que podem produzir alguns alimentos à base de biotecnologia. Exemplo, copa, presunto curado, salame, são alimentos que passam por processo de fermentação lática. Diferente do que muitos acreditam, a biotecnologia está diretamente aplicada ao nosso dia a dia. O processo de fermentação do pão é um exemplo onde a ciência é aplicada. A biotecnologia faz parte da nossa vida, né, o tempo inteiro, já que ela trespassa todas as áreas, né, a área de saúde. Quando a gente vai tomar uma vacina de hepatite, por exemplo, a hepatite produzida no Butantan é uma vacina engenheirada, produzida numa levedura que gera o antígeno de um vírus, né? A pessoa que precisa tomar insulina, né? Então a insulina é produzida através de micro-organismos hoje. E dentro de casa, a aplicação prática é quando se faz um iogurte, quando você está produzindo kefir, ou aquele kombucha, produção de vinagre, a gente pode fazer caseiro, então tem bastante coisa que dá para fazer, inclusive alguns queijos que são fermentados, né, também fermentação lática, e o processo de panificação, que faz parte talvez o primeiro produto biotecnológico da humanidade. Já no último ano da graduação, este universitário que iniciou o curso com a intenção de se especializar na área de genética, mudou de ideia. Agora ele se empenha em estudar vertentes de melhoramento em processos industriais. Eu pretendo contribuir com a minha formação, desenvolvendo novos métodos e novas mecânicas para otimizar a geração de álcool no Brasil, no caso. Qual é o conselho que você dá para as pessoas que se interessam na área, que querem fazer o curso, mas ainda estão na dúvida?
Primeiramente, a pessoa tem que ter uma certa paixão assim, pelo estudo, porque é uma área que você não consegue seguir para frente sem estudar. Então, se a pessoa gosta de pesquisa ou quer atuar num mercado que, de certa forma, envolva pesquisa, este é o caminho, mas vai ser necessária muita dedicação para que a pessoa venha a se formar e, de fato, colocar o seu nome na história, por assim dizer, né? O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, começou hoje um novo mandato. Dessa vez, ele governa numa espécie de superpresidência. Reeleito em junho, com mais de 52% dos votos, Recep Tayyip Erdogan prestou o juramento diante do parlamento. Ele se comprometeu a preservar os princípios da Turquia laica. Acompanhado pela esposa, Erdogan foi recebido com aplausos ao chegar ao parlamento. Lá, uma aliança dominada pelo Partido Islâmico e Conservador de Erdogan forma a maioria. Após o juramento, ele presidiu uma cerimônia no Palácio Presidencial, inaugurando assim uma nova era na história moderna do país, com a passagem para um sistema presidencial, depois de uma reforma constitucional adotada por referendo no ano passado. Essa superpresidência chega quase 2 anos depois de uma tentativa de golpe militar, em julho de 2016. O cargo de primeiro-ministro foi abolido. O chefe de Estado tem agora em mãos todo o poder executivo e poderá baixar decretos. Para responder às críticas da oposição sobre o fortalecimento de poderes, Erdogan insiste que o novo sistema é mais eficaz para enfrentar os desafios da Turquia. O Reino Unido teve um dia agitado na política. O motivo é um passo dado pela primeira-ministra Theresa May, que foi vista como um recuo na saída da União Europeia. O importante ministro Boris Johnson pediu demissão hoje. O ministro britânico das Relações Exteriores, Boris Johnson, renunciou ao cargo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governo britânico, que enfrenta divergências sobre os rumos do Brexit. A saída de Johnson se soma à do ministro para o Brexit, David Davis. Segundo a imprensa britânica, também se demitiu o secretário de Estado para o Brexit, Steve Baker. As renúncias ocorreram após a primeira-ministra Theresa May decidir que manteria estreitos laços econômicos com a União Europeia e ordenar que seus ministros se unissem à proposta. Os eurocéticos mais duros como Johnson e Davis pretendiam cortar por completo o vínculo com sócios europeus, sobretudo em suas regulações e com a justiça europeia. Eles pretendiam se dedicar a acordos de livre comércio com países como Estados Unidos ou Austrália. O deputado conservador eurocético Dominic Raab foi designado para substituir Davis. A primeira-ministra britânica Theresa May atribuiu as demissões a divergências sobre a saída da União Europeia. Aconteceu hoje no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, a 8ª edição do Don't Stop, o evento para jovens da Igreja Internacional da Graça de Deus. O tema desse ano foi a mudança, a transformação que a palavra de Deus faz na vida desses jovens. Um dia para adorar a Deus do jeito deles, jovens, com muita música. Vocês não amam Jesus? Então não adianta escapa, vocês não amam Jesus, não! A 8ª edição do Don't Stop levou milhares de pessoas ao Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. O evento, promovido pela Igreja Internacional da Graça de Deus, é destinado à evangelização de jovens e adolescentes. Nomes conhecidos da gravadora Graça Music estiveram presentes. É um motivo de grande alegria, né? É sempre quando eu venho, sempre quando a gente está aqui, Deus faz coisas grandes, sabe? Vidas são salvas e é uma loucura, para mim é sempre uma emoção, sabe? Quantas pessoas vieram juntas aqui? Vieram umas 22. Vocês vieram da onde? Piraporinha, Santa Amaro. Qual é a grande diversão? Qual que é a grande motivação para estar aqui? Principalmente a palavra de Deus, né? Porque a gente está se reunindo e mostrando também que a juventude, ela não é só oba-oba, ela também é a palavra de Deus. Para mim, é muito diferente das pessoas olharem para o mundo e falarem que bebida e drogas é muito divertido, sendo que a presença é muito melhor. O tema escolhido para esse ano foi a mudança, a transformação que a palavra de Deus promove na vida dos jovens. O tema desse ano é Don't Stop de inverno, a mudança, né?
O missionário R.S. Soares ele tem trabalhado muito isso neste ano, juntamente com o pastor Jaime, e toda a igreja está passando por uma reformulação muito bacana, né? Desde a parte administrativa, essa parte espiritual, agora também juntamente com a juventude, temos trabalho com as mulheres, enfim. E desde que nasceu esse projeto no coração dele, nós começamos a trabalhar em cima desse tema. E entre o grande público presente ao Don't Stop, muitos jovens deram testemunho na prática dessa mudança. Don't Stop é mudança. E o que mudou na sua vida? Mudou tudo. Vir para Jesus mudou tudo na minha vida. Antes eu era uma pessoa triste, amargurada, chorona, e agora eu tenho Jesus, eu sou feliz. Eu costumava ficar triste, chorar muito, eu costumava me lamentar muito pelas coisas, agora só alegria. O Don't Stop deste ano traz uma batida forte. O tema, mudança, uma transformação que não será apenas na vida espiritual, mas também no formato do show. Esse público aqui terá a oportunidade de, pela primeira vez, as apresentações nesta estrutura aqui, um trio elétrico. É a primeira vez que o modelo é adotado em 8 edições. O objetivo é aproximar ainda mais o público jovem da palavra de Deus. E de repente você entrar numa realidade onde o evento da sua igreja ela é feita dentro do AMB, do Sambódromo do AMB, é feita em cima de um trio elétrico, sem bagunça, sem porcaria, sem coisa de mensagens deturpadas ou de duplo sentido, só coisa de Deus, louvor, adoração, só exaltando o nome do Senhor. E quem subiu no trio elétrico se empolgou e empolgou o público. Uma das novidades foi o cantor Eliezer de Tarsis, que assinou um contrato recentemente com a Graça Music. E na minha vida esse ano é um ano que Deus está mudando tanta coisa para melhor, e isso é muito bom. E estar com vocês, estar com a Graça, estar nesse evento aqui, que é um dos maiores eventos do Brasil, é uma alegria muito grande. E aqui não importava a idade, todos eram jovens. Não tem idade, porque o corpo envelhece, mas o espírito ele fica novo, o espírito sempre renovado. Do lado de baixo, o público respondia animado. Com o trio elétrico fica mais divertido. Fica muito mais divertido, é muito bom. E a mudança tão pregada podia ser vista por toda parte. Vou mandar essa mensagem para você. Não deixe de acreditar nas promessas do Senhor, não deixe de acreditar na mudança da sua vida. Só basta você confiar, só basta você acreditar que o impossível é certo, vai acontecer. Confie, vá, só vai. Porque ele é e voltará pra nos buscar. Não brinque com ele porque ele é holy. Ei! E você que acompanha o Jornal das 22 pelo canal 1 Europa, fique agora com a programação da sua região. E ainda Bélgica e França jogam amanhã pelas semifinais da Copa da Rússia. Julho é o mês de recesso escolar. Sem aulas, a criançada fica em casa doida para gastar energia. Por isso, atividades ao ar livre são uma boa pedida para os pais se divertirem com os pequenos. Julho é um mês complicado. Quando os pais trabalham, fica muito difícil conciliar um período de descanso com o recesso escolar dos filhos. Muitos pais reclamam que não sabem o que fazer com as crianças durante o recesso escolar de julho. Pensando nisso, aqui no Parque Vila Lobos foi montado Família no Parque, uma mega estrutura com diversos brinquedos para as crianças de todas as idades aproveitarem bastante ao ar livre até o dia 29 de julho. A gente viu que nas cidades, nos parques, tinha essa falta, essa carência de eventos desse tipo, grandes, com bastante brincadeiras aí para todos os tipos de idades, né? E aí que surgiu a ideia de a gente criar o Família no Parque, para trazer mesmo o pessoal sair dos lugares fechados, só shopping, videogame, essas coisas, para os lugares abertos e na rua, né? O evento Família no Parque oferece uma série de atividades radicais para aqueles que adoram uma aventura, como a tirolesa de 10 metros de altura e o bang trampolim, a atração que as crianças podem abusar da criatividade para realizar acrobacias. Olha só como a Letícia saiu empolgada da tirolesa. Letícia, é a primeira vez que você fez tirolesa? Aham. E o que você achou? Eu achei muito legal.
Não sentiu nem um pouquinho de medo? Muito, meu coração tá muito acelerado. Lá quando chega lá no comecinho ali, no final, dá muito medo de ir pra frente e você colocar o pé e você cair no chão, dá muito medo. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Bom para os pais que se divertem junto com as crianças. Por que trazer a Letícia para um evento como esse? Porque é importante você estar interagindo com a família, com os filhos, todos os finais de semana, os feriados. Acho que faz parte do cotidiano da nossa vida. Vai voltar nos outros fins de semana? Com certeza, é só ter tempo para isso. Outro destaque é o Hipo, o maior escorregador inflável do Brasil, com mais de 15 metros de altura e 56 metros de comprimento. E as atividades não são apenas para a criançada. Tem também esse aqui nas alturas. Os corajosos podem levar toda a família para apreciar a vista da cidade a 25 metros do chão. A estrutura, que é suspensa por um guindaste, tem capacidade para 10 pessoas que passam 10 minutos lá no alto. Crianças de todas as idades podem subir, mas os menores precisam estar acompanhados dos responsáveis. E nem todas as atividades são pagas. A sala de realidade virtual é uma boa opção sem gastar nada. Além disso, o próprio parque tem muito espaço para correr, pular e aproveitar o dia. São muitas opções para entreter o público de todas as idades. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.